Bom dia, com a graça do nosso Senhor Jesus. Passando por aqui para falar sobre um tema maravilhoso e que nós precisamos aprender: amor próprio. O nosso tema de hoje é amor próprio. Muitas vezes, o Senhor sempre diz assim, que nós temos que nos amar primeiro para depois amar o próximo como nós nos amamos, como a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes nós, enquanto pessoas, enquanto cristão até, sabendo que o templo do Senhor é o nosso corpo, nós ainda fazemos coisas que prejudicam o templo do Espírito Santo de Deus, como por exemplo, vícios, trabalhos em excesso, algumas coisas que nós comemos ou ingerimos ou tomamos que não fazem bem ao nosso templo, ao templo do Espírito Santo, como também a prostituição, enfim, tudo que leva o nosso corpo a ficar sujo, o nosso corpo a ficar cansado, ao nosso corpo de ficar doente. Nós estamos passando por cima da lei do Senhor, que é cuidar do templo do Espírito Santo. Às vezes, nós corremos muito atrás de algo financeiro, nós corremos atrás de coisas materiais que vão ficar aqui e não cuidamos do nosso templo. Não paramos para descansar, não paramos para realmente relaxar a mente, o corpo. Em especial, nem sequer paramos algumas vezes para ouvir a palavra do Senhor. E aqui em Coríntios, eu vou ler para nós aqui, tá? Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Então o Senhor está nos perguntando: será que você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele só comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória do Senhor Jesus. Olha só a maravilha que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que o nosso corpo, e realmente nós sabemos disso, que ele não nos pertence. Muitas vezes, eu estou falando Helenir mesma, nós gastamos excessivamente com a vaidade, com o rosto, com o corpo, com roupas desnecessárias. E que nós sabemos que não vamos levar nada daqui desse mundo. Eu posso estar hoje perfeitamente aqui falando com vocês em pé e sair daqui um momento não estar mais aqui. Então nós temos que aprender a cuidar do nosso templo, para evitar que nós mesmos prejudiquemos o nosso templo e que nós estejamos, cuidando daquilo que Deus nos deu. O Senhor nos deu o corpo perfeito, a nossa vida perfeita e tudo perfeito. Que tudo que ocorre ao contrário não vem do Senhor. Não vem do Senhor as coisas ruins. Isso são portas que nós abrimos e entra o mal e que quer realmente prejudicar o nosso templo, o templo do Senhor. E em relação ao amor próprio, o que quer dizer isso com amor próprio? Tudo, irmãos. Se você não se cuidar, se você não se amar, se você não cuidar desse corpo que Deus te deu, você não está tendo amor próprio. E ressaltando ainda, irmãos, amor verdadeiro é só aquele que eu tenho do nosso Pai, que você recebe do Pai Celestial. Amor verdadeiro para sempre é aquele amor de algumas mães, de alguns pais. Porque nós estamos vivendo uma geração, nós estamos vivendo coisas
horrendas, né, vamos dizer assim, em que pai, mãe, filho contra mãe, filhos contra pai, pai contra filho, e que acontecem tragédias e tragédias. Nós vemos hoje crianças violentadas, né, pelos próprios pais, parentes, amigos, e que o amor esfriou, o amor acabou, o amor pela outra pessoa. Só Jesus para resgatar esse amor. Então o Senhor nos ensina hoje a se amar, a ter amor próprio. Você precisa se amar primeiro para depois você amar o outro. Ressaltando que amar a Deus sobre todas as coisas. Tem mais um versículo aqui que eu quero ler para vocês. Só um momento. Marquei aqui, tá? Está aqui em Gênesis, tá? Gênesis, e que diz assim. Desculpa, só um momentinho. Tô encontrando aqui. Só um momentinho mesmo, tá? Diz assim, né? Que o Senhor, né? Ele coloca aqui. Ele fez o mundo, ele fez as pessoas, ele fez os animais. E tudo estava, né, praticamente correto até que ele fez Adão e Eva. Então, o Senhor garante que a terra produza todo tipo de vegetais, animais, pessoas. Por quê? Porque em Gênesis está escrito aqui, no capítulo 1, a criação do mundo. Se vocês lerem o Gênesis capítulo 1, vocês vão perceber a grandeza do nosso Pai que criou tudo para nós, para o homem. Em especial, criou o homem. E ainda, né, teve compaixão de Adão sozinho lá no paraíso, criou a mulher. Pai, né? O Pai maravilhoso pensou em tudo. E eu ressalto aqui, irmãos, a questão do homem e da mulher, do casal. O casal é um pelo outro. Na palavra diz assim, que até que a morte os separe, que seja na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, em todos os momentos. Eu tenho acompanhado aqui no Face, né, porque a gente olha o Face sim, um casal em que o policial sofreu um atentado, ou seja, levou um tiro na cabeça. E essa esposa está com ele ali, ó, dia a dia. Eu quero ressaltar o seguinte: a pessoa que está doente, a pessoa que sofreu um trauma ou que teve algum problema de saúde, ela precisa da mulher, ela precisa do esposo, tá? Do esposo, da esposa, para realmente sentir amado e voltar a viver e querer lutar para viver como antes. E é essa mensagem que eu deixo para vocês. Ame a si, ame ao próximo, sejam amorosos para com todos, sejam generosos e sintam a dor do outro, porque quando não é a dor em mim, eu não vou sentir, só quando dói em mim. Então, esse que é o maior problema da humanidade. Achar que no outro dói e em mim, achar que no outro não dói, mas quando chega até a mim, a dor é profunda. Por quê? Porque não conseguimos nos amar e amar o outro. É mentira quando você diz que, né, que ama o outro e não se ama também. Procure se amar, procure se cuidar. É o templo do Espírito Santo, é o que Deus nos deu. Amém? E eu espero que fiquem até o final.